vezes nós nos perguntamos, o que está acontecendo com o clima? Será que a camada de ozônio existe? O que está acontecendo com o nível das águas? Muitas são as teorias, as suposições e as supostas verdades. Agora, esse bonitão que está aqui comigo vai fazer o tira-teima sobre as suas maiores dúvidas e jogar fora as suas convicções erradas sobre climatologia. E tem um monte, pode ter certeza. Ele fez doutorado sobre a Antártica. Olha que coisa mais linda. Doutorado sobre a Antártida e afirma com todas as letras: o aquecimento global é uma mentira. É o professor do Departamento de Geografia da USP que vai apimentar o seu conhecimento. Eu recebo, para minha alegria, Ricardo Augusto Felício. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Nós nos encontramos, estivemos juntos, né? Eu falei, estava com vergonha de falar com você, pois podia não ser aquela coisa que fisionomicamente a gente não se lembra, né? Mas estou muito contente que você esteja aqui de volta. Esse é um assunto palpitante. Eu gosto muito de falar sobre isso, até porque não fui bom aluno, eu fui piloto da Força Aérea. E você sabe, é um expert disso. Não, gente, eu não era um bom aluno em climatologia, nem em meteorologia. É que aqui fora ninguém sabe nada, então as pessoas pensam que eu sei muito. Mas eu concordo com muita coisa. O que se fala de bobagem hoje, porque dá ibope, como se fala na brincadeira, né? E dá para artista, para político, enfim. Mas tem muita asneira. E nós vamos hoje, Ricardo, falar, não debater, mas falar desse debate sobre a alteração do meio ambiente, sobre clima, ecossistemas, que são, na verdade, temas que de um tempo para cá começaram a ganhar um espaço muito grande, a atenção do público e até por isso que eu te falei antes, né, que dá papo, da mídia, enfim. A primeira pergunta seria isso, na sua opinião, você acha que o clima endoidou mesmo, não? Não, imagina, o clima exatamente é isso, ele é caótico e é assim que ele deve ser entendido. Todo climatologista que se preza tem que entender que há uma enorme variabilidade e às vezes ele apresenta algumas tendências diferenciadas em certos padrões, mas ele sempre vai ficar mudando, nunca um inverno é igual ao outro, nunca um verão é igual ao outro, e é assim que a gente tem que entendê-lo, né? Quando eu estudava climatologia na FAB, lá na Força Aérea, como aviador, a gente pegava desde sei lá quantos milênios atrás, as coisas se repetem, a glaciação que aconteceu, os continentes quando se encontraram com o outro, não estou nem falando de Pangeia, separando não, gelo mesmo. Sim. Sabe, e o clima não tinha nada naquela época, não tinha carro, não tinha fábrica, não tinha bomba atômica, não tinha nada. Mas o clima, ele esses fenômenos, ninho, ninha, enfim, as pessoas têm que estar atentas a isso, não é essa coisa que me parece catastrofista que está acontecendo hoje, né? Recentemente nós tivemos, inclusive lá no Rio, a conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, né? O Rio +20. Que balanço você faz sobre esse encontro, as discussões que foram levadas a cabo lá? Eu acho impressionante isso, porque se não existe nenhum desses tipos de problema, não tem nem motivação ou legitimação para fazer esse tipo de encontro, né? E quando a gente vai no cerne da questão, a gente vê que na verdade é um grande negócio imenso, global, em que os países e as grandes empresas querem saber quanto vão levar nessa brincadeira, né? Então, a gente gosta de mostrar bem esse outro lado, que não é que você espana a cortina de fumaça do aquecimento global, das mudanças climáticas, esse pregado caos ambiental que o planeta vai explodir. Você vê que na verdade é mais um produto que está indo para o mercado. Perfeito. Eu também penso assim, e em função disso vamos começar agora com o nosso tema de mitos e verdades. Eu tenho aqui algumas afirmações que eu queria que você esclarecesse, são mitos ou verdades. A primeira, mito ou verdade? As geleiras derreterão, subirão o nível do mar e inundarão as cidades litorâneas. Não, isso é mito, né? Na verdade, no período interglacial as geleiras de fato derretem mais mesmo, mas a gente não vai observar nenhuma elevação catastrófica do nível do mar. Ele vai ficar subindo entre 20 e 30 centímetros, oscilação normal que acontece, inclusive mais por causa da influência da Lua do que por causa do clima. Eu fico vendo isso, outro dia falando,
olha, os tubarões vão passar por entre as antenas parabólicas da orla de Copacabana. Você vai dizer o quê? Não. Então, mito. Mito ou verdade? O aquecimento global é causado pela ação humana. Não, de maneira alguma, é mito isso. O homem não tem capacidade de alterar o clima do planeta, não temos capacidade de mexer nos fluxos de massa e energia do planeta. A nossa emissão de CO2 é insignificante, até os insetos emitem mais CO2 que o homem. Um vulcão que entra em atividade no planeta é toda a nossa produção industrial de um ano e nós temos 550 vulcões ativos, então é mito. Então é mito? Mito. Tá. Agora, o que é realmente causado pelo homem, só fora do mito ou verdade, em relação ao meio ambiente? Escala local, você tem problemas ambientais, né? Eles estão aqui do nosso lado. Na verdade, nós temos tecnologia, temos inteligência para resolvê-los. A maior parte deles custa caro, né? Então é mais fácil você desviar o foco desses verdadeiros problemas para problemas que não existem, por exemplo, combater o aquecimento global, ao invés de você, por exemplo, tratar a água, saneamento básico, etc. e tal. Nossa cidade é cortada por um rio de esgoto e ninguém fala nada, mas está preocupado com o ursinho polar boiando em cima de um growler no Ártico. Eu tenho visto isso e, para meu absoluto desespero, eu estudei biologia, sou botânico, e eu fico irritadíssimo quando as pessoas falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu estou cansado de dizer aqui nesse programa, falei inúmeras vezes, a Amazônia produz 10% do oxigênio que ela própria consome. Agora, o oxigênio vem do fitoplâncton que está na água. E todo mundo acaba com a água, joga esgoto para tudo quanto é. Nossa cidade tem um mega esgoto a céu aberto que chamam de rio. Ninguém se preocupa com a água. Estão se preocupando com o pulmão do mundo, que é uma falácia. É uma bobagem. Claro que se desmatar, vai complicar o clima. Não vai, na verdade, né? Mas não significa que nós estamos autorizando a destruir nada. Mas pode desertificar aquela região? Não vai, porque justamente a floresta não regula a chuva. A floresta está lá porque chove, é o contrário, né? Tá. Então, chama rainforest, né? Então, justamente, todas as condições são extremamente favoráveis para esse tipo de vegetação e não é à toa que a maior biodiversidade se encontra na parte equatorial do planeta inteiro, né? É lá, Bornéu... Exato. A história do aquecimento global, inclusive, é tão falaciosa que quanto mais o planeta estiver aquecido, mais se expande essa biodiversidade para as grandes latitudes, as altas latitudes, né? Perfeito. Então, se sabe disso já há muito tempo. Mito ou verdade? Já que falando de CO2... As emissões de CO2 controlam as temperaturas globais? Mito, completo mito. Isso nunca foi provado, nunca aconteceu no passado, não acontece no presente, não vai acontecer no futuro. O CO2 não participa do clima e é um absurdo. Isso é chamar todos os antigos pesquisadores e cientistas de tolos, né? Imaginar que você pode falar que existe um único elemento que controla toda a dinâmica da atmosfera. É claro que nunca fez isso, não fará. Agora, a cada ano, você mesmo falou agora há pouco, a gente percebe que existem certas variações na temperatura. Quando comparada até do ano anterior, que você falou, essa coisa muda. Agora, esses recordes de calor, de seca que acontecem, essas percepções são efeitos normais da natureza? Isso que eu são normais. Claro aqui. As temperaturas já estiveram, inclusive, em períodos mais quentes de interglacial, 10 a 12 graus mais elevados do que o atual. Olha! Né? Há 5 mil anos atrás, 5 graus. Nossa, esse aquecimentozinho que a gente teve nos últimos 100 anos é pífio, é 0,7, se é que foi medido direito ainda por cima. Então, ainda você fala assim, 0,7, os instrumentos têm um erro de medida de 1 grau. O que você está falando? É ruído isso, né? Claro. Não tem como. Vamos voltar para os mitos e verdade. Então, mito ou verdade? A camada de ozônio está furada, permitindo a passagem de raios solares nocivos. Isso é mito, né? Na verdade, a gente nem pode dizer que existe uma camada de ozônio, mas em sim uma ozonosfera, onde a probabilidade da existência do ozônio é muito alta.
chamar de camada virou uma entidade, é quase um deus, né? As pessoas até evocam como se um dia santificado, o dia da camada de ozônio, né? Isso não existe. O próprio Dobson, que é o pai da coisa, falava, são nuvens ozônicas que de uma hora para outra desaparecem absurdamente, e na presença da radiação solar é que elas se formam. Portanto, se não tem luz, não tem ozônio. E as pessoas também se enganam muito. A gente precisa da radiação ultravioleta B, porque senão a gente não consegue sintetizar a vitamina C, a vitamina D, perdão, e colocar, fixar o cálcio nos ossos, né? Então é necessário sim as pessoas terem uma dose de radiação ultravioleta B. E o pasme, né? Vamos quebrar mais um mito, já que você não pôs a pergunta, mas o melhor horário para se tomar a dose medicinal é das 10 para o meio-dia até meio-dia e 10. Os 20 minutos diários ao meio-dia é a melhor hora para se tomar essa radiação. Meu Deus. Agora, só para complementar, obrigado, Sérgio. Só para complementar, onde é que surgiu esses mitos sobre o clima? Porque, por exemplo, os gases emitidos pelas vacas, isso eu morri de rir, e carneiros, sei lá de onde, da Nova Zelândia, qualquer bobagem, seriam responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Mesmo não tendo sido um bom aluno na Força Aérea, em climatologia ou em meteorologia, eu morri de rir. Eu nunca vi uma bobagem de tamanha magnitude. Inclusive dizer que os dinossauros só existiram, né? Fizeram um aquecimento global também por causa dos gases, né? É impressionante. E pagou-se pesquisas para pessoas falarem isso, né? É isso que é impressionante, né? Ai, meu Deus do céu. Ricardo, agora sim, mito ou verdade? As catástrofes como o tsunami, como o furacão Katrina, são obras da intervenção humana na natureza? Não, inclusive tsunami, terremoto... É mito ou verdade? É mito isso, né? Tsunamis são fenômenos geológicos, né? Não tem nada a ver com a parte de climatologia. E, você imagina uma placa... Como é que um homem vai conseguir mover uma placa tectônica? É tampar o vulcão com o dedo, né? Sei lá. Não dá, é impossível isso. Então isso é mito. Ninguém tem capacidade de fazer isso, né? A gente não mexe nos fluxos de massa e energia do planeta. Bom, outra. Mito ou verdade? As fontes de energia alternativas contribuem para o meio ambiente. Exemplo, combustível renovável, tipo etanol. Isso é mito completo, né? Inclusive energia eólica e solar, elas são extremamente caras. Só para as pessoas terem uma noção, na Portugal, nos últimos 6 meses, a conta de luz subiu 4 vezes graças ao uso de energia eólica. Muito tempo a energia eólica ela é intermitente, então você tem que manter de stand-by, ou seja, de plantão, as geradoras de energia elétrica a diesel de novo, então não adianta nada. E pouca gente sabe que os moinhos eólicos não podem ficar muito tempo parados, então tem um motorzinho elétrico ainda que faz eles girarem para poder compensar o peso das pás. Então isso é mito. Então, Ricardo, que ninguém nos ouça. Essas questões ecológicas, esse papo tão forte que caiu inclusive no gosto popular, existe na verdade apenas para o contentamento de um grupo de interessados economicamente no que possa acontecer? Nós chamamos isso do novo malthusianismo, né? É bem estudado já pelo nosso grupo de pesquisa. Então o malto sempre renova-se, né? E agora vem com a história do desenvolvimento sustentável, de vender tecnologias renováveis e verdes, etc. e tal. E atrasa diretamente o desenvolvimento dos países. O Brasil é o principal foco, né, desta operação internacional. Isso é uma operação internacional mesmo. Meu Deus do céu. É uma operação internacional. Olha, essa pauta está sendo um bálsamo para os meus ouvidos. Porque você não sabe quantas inimizades, quantas discussões eu tive por causa disso. E olha que sou um bem-vindo ao clube. Pequenininho, né? Ainda disse, mau aluno em climatologia. Bem-vindo ao clube. Agora, de novo, mito ou verdade? O aquecimento global está chegando ao fim. Verdade. Esse período que
que aqueceu. Os anos 70 foram muito frios, né? Os anos 70 e anos 80. Teve um pequeno aquecimento que já era esperado até o final do século XX. Em 1998, a maior parte das estações meteorológicas tem mostrado declínio de temperatura, que foi o famoso escândalo do Climate Gate, né? Eles esconderam o declínio de temperatura dos últimos 10 anos. Então, até mais ou menos 2020, 2030, nós vamos voltar a alguma coisa parecida com o que era nos anos 70. Outra. Mito ou verdade? Eu até contestei essa história aqui, você já me elucidou. A devastação das florestas altera o clima do planeta. Eu pensei que desertificando, ela podia, de certa forma, uma parte vai ficar mais quente que a outra, vai ficar mais seca do que a outra. Ainda mais a Amazônia, que era fundo de mar, não sei. Não, isso é mito, Mito, né? Mito completo. As florestas estão lá exatamente porque o clima é favorável. Processos de desertificação e antidesertificação, então existem dois processos, são regulados pela atmosfera. Quem diz que está desertificando ou antidesertificando é o homem, a gente que cria esses conceitos também, né? E basicamente se expressam pela totais pluviométricos que se alteram durante anos seguidos, né? A parte nuclear de desertos, isso não muda mais, o clima chegou no seu máximo, mas a parte periférica ela altera bastante. Isso já é conhecido pelos árabes há mais de 3.000 anos. Né? Então, a vegetação não é responsável pelo clima. O clima que é responsável pela vegetação. Exato. O processo é inverso. É um ser vivo que se aproveita das condições. Né? Mito ou verdade? O efeito estufa é real. Mito, né? É outro conceito errado que foi de chamar a atmosfera da Terra como uma estufa. A atmosfera da Terra não é uma estufa. Numa estufa você bloqueia a dinâmica do ar. Então o objetivo é deixar o ar quente lá dentro, porque você não é um carro. Você está dentro do carro, o ar fechado, ele está exposto ao sol, fica extremamente quente, mas quando você abre a janela imediatamente resfria. Então é a mesma ideia, o mesmo conceito. Interessante que se você não turbilhonar o ar dentro da estufa, dá geada do mesmo jeito. Mostra que a radiação infravermelha sai pelo vidro e vai embora. Experimentos já foram feitos há muito tempo com cristal de quartzo e tudo mais. Então, isso é mito completo. Não, a atmosfera não trabalha como uma estufa, a gente não bloqueia a dinâmica de fluidos. Então, o planeta tem essa temperatura porque nós temos atmosfera. Não adianta jogar para Marte ou para Vênus. Não, mas Vênus tem efeito estufa gigante. Não, Vênus tem 90 vezes o peso da atmosfera que nós temos aqui. Então, é lei dos gases, tá? Então, eu vou dizer uma coisa para você, bonitão, para você, bonitinha. Você que estava desesperado por causa dessas lorotas que levam por aí e que eu, inclusive, já criei tanto caso, às vezes até mesmo diante de uma câmera de televisão, em programa de rádio, em revista, em jornal, e fui crucificado por isso. Hoje nós temos aqui uma autoridade que vai dizer a você o seguinte: o mundo não vai acabar. Não existe essa perspectiva de imediatismo, de fim de mundo. E ele sabe o que diz. Ele é o Ricardo Augusto Felício, professor de climatologia do Departamento de Geografia da USP, que por si só já é uma referência. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Amei esse nosso papo. É uma pena que você não tenha aprovado o que você... Sérgio, você é insuportável, vou dizer. Tá, olha, de fato, maravilhoso, maravilhoso. Um prato sensacional. Que ótimo, isso foi bem acertado. Isso é absolutamente perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, digo eu. E agora dá uma olhada na sobremesa que nos aguarda ali. Olha. Ótimo. Repita o que você vai fazer aí nessa sobremesa. Aqui eu tenho um creme mousse de limão siciliano com coulis de frutas vermelhas. Basicamente mirtilo. Putz. Mirtilo tem plantado em casa. Tem? Então... Tá indo muito bem. É. Fiz a colheita semana passada. Que 4. ótimo. 4 frutinhas. Já dá para fazer aqui já dá as pra duas fazer. mousses. Obrigado. Lembrando que o chefe Sérgio Nave é consultor gastronômico e assina a cozinha do Sérgio Nave Gastronomia. Mais informações você pode acessar o site www.sergionave.com.br.
Obrigado, viu, querido? Eu que Obrigado. agradeço. Obrigado, Rogão. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Estou com a alma lavada por tua causa. Pode ter certeza. Bonitinha, você viu só que diferente? Todo seu preparou mais um prato cheio de informações e curiosidades para você. Amanhã tem mais. Sempre com um cardápio diferente, porque o seu paladar, eu digo, é muito exigente. Tenha certeza que o Ricardo, o Sérgio e eu amamos você. Um beijo, estou te esperando amanhã. O que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria.